Assembleia de Deus, harmonia. Queridos, bem rapidamente nós vamos ler uma passagem bíblica no livro de Gálatas, no capítulo de número 2 e o versículo 20. Apenas um versículo estará como o nosso texto de reflexão da noite de hoje. Gálatas 2, verso 20. Palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, e diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Amém? Querido Deus, como é bom estar em Tua presença, com a liberdade de Te chamar Paizinho, certos de que a Tua bondade está sobre nós, o Teu olhar de amor, de carinho, de cuidado, está sempre a nos ver, e a Tua mão jamais está encolhida para que não possa salvar. Aqui estamos nós, contando com a Tua graça, com a Tua ajuda, com o Teu favor, certos de que estamos abraçados por Ti, e nesta confiança nós descansamos à Tua sombra. Fica conosco, traz resposta àqueles que estão questionando algo na perspectiva de crescer espiritualmente. Atende os anseios dos corações sinceros que Te buscam com a disposição de Te ouvir e de Te obedecer. Dá que aqueles que estão enfermos também recebam a cura, o milagre. A nossa irmã Midian, irmã Laís, ó Deus, filha do Fabinho, ajude cada uma delas, de sorte que sejam saradas para a glória do Teu nome. Tantos outros que nós não conhecemos, porém nesta hora intercedemos também em favor de todos. Faz com a Tua mão poderosa o bem que cada um precisa. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar todos os seus assentos. Bom, meus queridos, Cristo vive em mim. Esse poderia ser o tema da nossa reflexão. Vocês já pensaram nisso? Esta não é uma divagação ou uma expressão vazia do apóstolo. Ele não era uma ousadia exacerbada dele. Não. Ele estava aqui fazendo uma afirmação coerente com tudo aquilo que ele havia recebido como revelação de Deus. Deus se revelou de sorte que mostrou isso de forma repetida. Ele insistiu muito em fazer afirmações que mostram para a gente que Ele não vive fora de nós apenas, Ele vive em nós. E aqui o apóstolo estava dizendo da sua morte com Cristo, não é? A morte da carne, da natureza pecaminosa, do controle que ele mantinha na própria carne, crucificando o seu desejo pecaminoso por uma razão maior, por algo muito mais grandioso, que era manter a vida de Cristo nele.
E aí ele chegou a ponto de escrever o que aqui está: fui crucificado com Cristo. E deste modo, uma vez que isso ocorreu, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Aqui está uma consciência ampla, plena do que é o Evangelho. O Evangelho é exatamente isso aqui. É Deus vindo morrer no nosso lugar por amor, não por outra coisa, mas simplesmente por amor. Fez isto. E agora, nós, criaturas suas, filhos seus, feitos para o louvor da sua glória, Ele, Deus, de um modo inexplicável, resolveu morar em nós. Isto a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que isso assusta, não é? Isso deixa muita gente enlouquecida, porque é algo que extrapola toda a compreensão humana. Como que esse Deus promete isto? Olha a oração de Jesus nessa mesma direção, lá no capítulo 17 de João. Ele, orando ao Pai, a partir do verso 21, ele disse: Pai, para que todos sejam um, Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me deste, que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que grande revelação de Jesus aqui. Isso é simplesmente maravilhoso. Jesus agora nos encaixando no próprio Deus. É tanto que há uma passagem bíblica que diz que nós passamos a fazer parte da natureza de Deus. Nós, pecadores, miseráveis, nós, mortos em nossos delitos e pecados, Ele não desistiu da gente. Ele veio, encontrou na visão do profeta Ezequiel, nós, a humanidade, representada como um vale de ossos secos, sequíssimos, espalhados, desencontrados. E Ele vem e reorganiza tudo e sopra o seu espírito, de sorte que daqueles ossos sequíssimos levanta uma multidão, um exército grandioso, poderoso. Esta é a visão de Deus ao nosso respeito. E agora Ele vem e promete viver em nós. Aquele que me ama guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele a nossa morada, o lugar da nossa habitação. Nós não somos apenas religiosos. É por isso que o cristianismo se distingue de todas as demais religiões. É porque o nosso Deus não é um Deus distante da gente, longínquo, que se despede da gente. Não estamos aqui para encontrar Deus, não. Ele está conosco. Ele já está conosco. A gente não tem como largar dele. Não há nada
neste mundo, nem no presente, nem no porvir, que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Ele, o salmista disse, Ele vive em mim. Hoje, pela manhã, ao abrir os olhos, ainda no travesseiro, sem que a minha mulher ouvisse, falando com Ele, Ele que habita em mim, eu estava contando lá a minha história, pedindo algumas providências, agradecendo por muitas outras já adotadas, e num silêncio, numa quietude de alma, num consolo, a gente pode colocar a cabeça no peito dele e tirar as nossas dúvidas e manter o nosso relacionamento. Esse é o nosso culto. O nosso culto não ocorre apenas durante essas horas que aqui a gente passa. Ele é perene, porque Ele vive em nós. Ele está conosco. Isaías, quando profetizou acerca do nascimento dele no nosso meio como homem, nascendo milagrosamente de uma virgem, Isaías chegou a dizer, ele será chamado Emanuel, Deus conosco, Deus com a gente nesse chão da vida. E é exatamente esta a razão da nossa alegria. E Ele insiste e repete essa permanência em nós. Tudo isto, meus queridos, é meio assustador para muita gente. Por que é que o Evangelho é chamado de loucura, hein? É por causa disso. Não dá para o pessoal admitir. Sem a revelação do Espírito Santo, é muito difícil de haver uma compreensão nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 22, ele diz que o Evangelho, os judeus, quando ouviam isto, escuta bem, João 8:51, Jesus chegar, esse Jesus que habita conosco, dizer as seguintes palavras: em verdade, vos asseguro, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Isso é chocante, não é? Para quem não conhece a vida que é Cristo. Aí o que eles disseram? Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu afirmas, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. Eles se escandalizaram. Por isso que na carta aos Coríntios, Paulo diz que para os judeus isso é um escândalo. Esse Cristo, esse Deus, esse Todo-Poderoso habitar no ser humano, isso é um escândalo. E os gregos, isto é, os gentios, isso é uma loucura. Aí continua, todavia, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse que habita em nós, não é nenhuma loucura, é uma decisão divina, é o poder de Deus operando em nós. No verso 18 ele diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Depois ele diz, no verso 21 desse mesmo capítulo, 1 Coríntios 1, e o 21, ele diz o seguinte, considerando que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana,
foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da pregação do Evangelho. Amém? Considerem o que quiserem considerar, parecendo loucura ou não, nós fomos salvos por esta mensagem, e o fato é que Cristo vive em nós, Cristo vive em mim, porque a insensatez de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o poder dos homens. Ele repete no verso 25, mostrando que essa é uma questão de Deus, é uma decisão dele, e nós fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, porque estas coisas não podem ser compreendidas de outra forma, senão pela revelação do Espírito Santo de Deus. Ele diz na mesma carta, no capítulo 2 e o verso 14, veja o que ele diz: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem loucuras, absurdos, e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Exatamente com esta compreensão espiritual, pelo Espírito Santo, que nós vamos entendendo qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem é este que habita em nós? Este é aquele que disse o seguinte, sobre ele diz, está escrito em João capítulo 1 o seguinte: ele é a palavra, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então ele é, afinal de contas, tudo, não é? É começo, meio e fim. Por isso ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo, e nele, foi dele que procedeu, que brotou a vida que a gente tem, e todas as coisas foram feitas por ele. Em Colossenses 1:16 diz: porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi feito, criado por meio dele e para ele, para o louvor da sua glória. Então todas as coisas feitas por ele e para ele, e entre essas coisas preciosas, fomos criados de um modo distinto, bem distinto, como imagem e semelhança dele. Nenhuma outra criatura carregam estas características divinas. Nós carregamos, e por isso mesmo ele veio habitar em nós, de sorte que somos chamados santuários do Deus vivo, que habita em nós. É um privilégio que a gente deveria valorizar mais. Deveríamos então tomar todos os cuidados para andar de acordo
como ele orientou e como ele andou, como ele deu o exemplo, porque ele não apenas nos ensinou e nos mandou caminhar, mas ele disse: eu fiz, eu andei, para que aqueles que dizem que estão nele, também andem como ele andou. Esse é o desafio que nós temos, porque vejam o que ele diz aqui, Hebreus 1 e 2, nestes últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe, e por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando o que há pela palavra do seu poder. Ele não apenas criou as coisas, mas ele mantém, sustenta as coisas pela palavra do seu poder. Uma vez que tudo é dele, feito por ele e para ele, ele mantém essas coisas. É o que está dito aqui. Portanto, então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: todo o poder me pertence nos céus e na terra. E aonde ele está? Onde a gente vai encontrar este Todo-Poderoso? Aqui, no nosso coração. Ele quer viver em nós. Ele quer viver na tua rua, na tua cidade, no teu bairro, na tua casa, no teu quarto. Ele quer viver através de você. Ele quer habitar em você. Ele quer que você, então, caminhando com ele, tome todos os cuidados, porque ele, sendo o que é, resolveu nos privilegiar, vindo habitar em nós. Por isso mesmo, nós encontramos aqui a expressão lida: Cristo vive em mim. Você pode dizer isso para você diante de Deus: Cristo vive em você mesmo. Essa é a alegria, essa é a segurança, essa é a sustentação. Isaías já tinha profetizado lá no capítulo 57, o verso 15, dizendo: porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é santíssimo, habito no lugar mais majestoso e santo do universo, contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo aos quebrantados de coração, e um novo alento ao coração arrependido. Então aqui está Deus se propondo a habitar em nós e mudar o nosso ânimo, nos ajudar a administrar as nossas próprias emoções, a viver de acordo não mais com a nossa natureza pecaminosa, mas viver segundo os seus ensinos. E ele diz para que veio, ele sendo o que é, habitando os céus dos céus, não pode contê-lo, a terra é o estrado de seus pés, e esse Deus grandioso resolve habitar em nós, nos fortalecer. A alegria dele é a nossa força, torna-se então a nossa força, e ele diz que faz isto, para habitar no coração dos arrogantes? Não. Ele está dizendo aqui que vem habitar no coração do humilde, daquele que reconhece a sua insignificância, a sua necessidade, a sua carência de Deus, aquele que invoca a Deus, aquele que chama Deus para perto de si, para dentro de si. Esse é o que recebe. Por isso mesmo,
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, porque ele vem habitar nesses de coração humilde. E é isso que ele diz aqui. Ele veio e habita em nós, a fim de nos proporcionar um novo ânimo, um novo alento. Vocês lembram a mudança que ocorreu? Cada um aqui tem uma história. Se você tem hoje a condição de afirmar as palavras do apóstolo, dizendo Cristo vive em mim, é porque há um divisor de águas na sua vida. Chegou um momento na sua história que você recebeu o perdão de Deus, e a presença de Deus entrou no seu coração, e isso alterou a sua vida, de sorte que quem está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. É exatamente essa mudança extraordinária que alterou o nosso ânimo, que mudou. Lembram de Paulo, lá em Atos capítulo 9, a partir do verso 1, entremente Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, tinha acesso a toda a estrutura religiosa, pegou cartas com autorização de onde encontrar alguém que seguisse os ensinos de Cristo, ele prendesse, trouxesse presos a Jerusalém. Ele estava investido desta autoridade, respirando ameaças de morte, até o momento que Jesus teve um encontro com ele. E nesse encontro, Jesus entrou na vida de Paulo, passou a habitar na vida dele. Isso mudou tudo. Ele disse: agora para mim viver é Cristo e morrer é um ganho, é lucro. Depois que Cristo habita, o ânimo muda, as perspectivas são outras. Aquilo que se prendia apenas ao material, agora se desloca para o espiritual, porque Ele nos reveste completamente, de sorte que o mortal será revestido pelo imortal. E então acende-se esta luz maravilhosa, que agora Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 27, parte B, disse: Cristo em vós, esperança da glória. Agora o que resta é a esperança da glória. Antes, naquele ânimo de morte, a gente contabilizava então, não é? Sem perspectiva, sem Deus, sem Cristo, sem as promessas, afastados de tudo, como diz a palavra, e nós nos deparamos com o autor da vida, e ele veio não para passar, ele veio para ficar, ele veio para habitar no nosso coração, de sorte que podemos afirmar: ele vive em mim. Eu abro mão da minha própria vida para viver a vida dele. Eu venho aderir neste momento aos seus valores. Eu sei que ele cuidará de mim. Eu sei que ele é o meu pastor e nada vai me faltar. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo, tu estás habitando em mim. E nesta confiança eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus. E Ele nos chama então para habitar eternamente. Não há como a gente se desvencilhar dele, absolutamente não. Ele
promete para a gente uma vida muito superior a esta, muito superior. Não há nada que possa se comparar. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais subiu o coração humano. Ele preparou para nós tudo isto e nos revelou pelo seu Espírito. Nós sabemos disto. E agora, aceitamos de bom grado, com todo o nosso coração, nos submeter ao jugo dele. E ele diz para a gente: tomai vosso lugar na minha canga, debaixo do meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Vamos encontrar esse alento, esse consolo, esse conforto maravilhoso. Nós encontramos debaixo de suas asas. A Bíblia diz: debaixo de suas asas nós estaremos seguros, protegidos, guardados, amparados por Ele. Por quê? Porque Ele é a nossa paz. A nossa paz não é a ausência de conflito. A nossa paz é uma pessoa. A nossa paz é Cristo. E Ele se apresentou como o príncipe da paz através dos profetas. Ele é o príncipe da paz. Ele tem a paz que o mundo não tem. Efésios 2:14, porquanto Ele é a nossa paz. Você pode dizer amém? E Ele é a nossa paz, e Ele vive em mim. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Será se tem alguém ainda a lhe meter medo? Circunstâncias contrárias estão te fazendo retroceder? Ele está dizendo: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Esse que está conosco, Ele é Deus. Colossenses 3, no 15, ele chega a dizer: nós fomos convocados para viver em paz. Você pode dizer amém? Não tenha medo. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita. Creia nisso. Creia nisso. Descanse. Ele há de nos conduzir às fontes das águas tranquilas. Ele tem o poder de refrigerar a nossa alma e nos guiar pelas veredas da justiça por amor do seu próprio nome. Esse é Ele. E quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Isaías 43 e o verso 2, estas afirmações. Agora, meus queridos, por que essa presença é tão maravilhosa, tão gostosa, tão protetora, tão enriquecedora, e os homens não querem? Por que Ele veio com todo esse interesse de patrocinar a felicidade humana e as pessoas rejeitam? Veio para o que era seu e seus não receberam. Por quê? Porque para a gente viver essa vida, alguém pode dizer: ah, que bom,
vou viver essa vida, vou deitar e rolar nesse mundo, sem critérios, sem limites. Não é assim. Vejam que o apóstolo disse: primeiro, eu fui crucificado com Cristo. Eu sacrifiquei alguma coisa na minha vida. Depois ele disse: não sou eu mais quem vive. A minha vida agora é Cristo. É exatamente essa troca que o pessoal não quer fazer. É porque Jesus diz: olha, você quer estar comigo? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que a perder por amor de mim, achará. Qual é melhor, meu querido, a sua vida ou a vida de Cristo? Você decide, mais uma vez, você decide, não é? Então aqui está a grande questão, porque essa presença traz implicações a nós. Sem santificação ninguém verá o Senhor, muito menos o terá no coração. Nós precisamos sim confessar os nossos pecados, receber o perdão pleno e completo que Ele nos dá, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É a partir daí que Ele habita no nosso coração. É aí que Ele entra. E quando Ele entra, Ele precisa prevalecer. Ele não vai ser dominado por nossa natureza pecaminosa. O que vai prevalecer agora é a santidade dEle na nossa vida. Ele chegou a pronunciar aos discípulos, aos apóstolos, quando Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Em outro momento Ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E a gente vai caminhando então neste mundo, vivendo exatamente de acordo com as suas recomendações. Olha lá, já estou crucificado, não vivo mais eu. Você já morreu? Você já morreu para a mentira, para o roubo, para o engano, para o desamor? Você já morreu para a ganância, para a avareza, para a vaidade? Você já se anulou alguma vez dizendo: é na perspectiva de me santificar? Você já parou algum dia para dizer: esse dia é um dia de jejum? Eu não vou dar nem alimentação à minha própria carne, numa perspectiva de me concentrar na oração, na meditação da palavra, no me colocar no lugar do meu próximo, porque nesse mundo corrido, onde os brasileiros passam, a média é 9 horas no celular. Onde é que está o tempo para Cristo viver em você? Você enche a sua mente de podridão e depois diz que Cristo vive em você. Você vive de modo dissoluto. Você vive numa perspectiva de busca pelo prazer material em detrimento de tudo e de todos. Você não vê ninguém na sua frente. Quando busca satisfazer os seus desejos, você vai passando por cima de tudo e de todos e depois diz que Cristo vive em você. Não é bem assim. Cristo vive em mim quando eu vou me anulando em muitas coisas pecaminosas, na perspectiva de atender a sua palavra.
na perspectiva de obedecer ao que Ele mandou. Quando eu nego a mim mesmo, está contra, não é? A ciência, hoje tem uma ciência aí que diz o seguinte: você tem desejos? Satisfaça, quebre todos os limites da moral, do que é legal, da tradição, seja lá do que for, contanto que você atenda os anseios do seu coração, isso vai te fazer bem, isso será libertador para você. E nada disso é verdade, porque se fosse assim, Ele não teria dito: negue-se a si mesmo para me seguir. Bom é para o jovem suportar o jugo na sua mocidade, todo o ímpeto, e ele colocando tudo debaixo da cruz de Cristo, dizendo: isso está crucificado para mim, porque a vida que eu quero viver é a vida conforme o Evangelho, é a vida conforme Jesus. Mas a porta é muito estreita e o caminho é muito apertado, mas tem uma coisa: leva à vida, amém? Não leva à morte. E nós vamos passar bem rapidinho por aqui. É preciso a gente fazer esta escolha, conforme está dito aqui, porque as implicações existem. Romanos 8:10, porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? Aí a gente vai sabiamente àqueles que dizem: eu jamais quero me tornar um discípulo de Jesus, se eu vou perder tudo que há de bom nesse mundo. Não é isso, você vai ganhar. Ele disse que você vai ganhar 100 vezes mais aqui, agindo com bom senso, com verdade, produzindo o fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e você vai mergulhar nesse oceano sem limite do amor de Deus, e aí você vai construir relacionamentos saudáveis, duradouros, benéficos. Você vai, mesmo que você perca alguma coisa, porém, você vai ganhar muito mais, porque Ele promete isso. Você ganhará 100 vezes mais, e por fim você adentrará a vida eterna. E quanto aos demais, Ele diz o seguinte: de que adianta você ganhar o mundo todo e perder sua alma? O que é que você vai dar em troca de sua alma? Então esta é a grande realidade. A gente tem essas implicações, conforme ele diz, mas quando a gente perde a nossa própria vida, a gente descobre que ganhou a vida de Cristo agora em nós. Os valores, não apenas desse reino material, porque agora nós passamos a ser cidadãos dos céus. Olha que privilégio grande. Aí Jesus Cristo diz para você: você não vai experimentar a morte. Você pode crer nisso? Os judeus ignoraram, acharam uma loucura, um escândalo, mas é verdade. Nós não experimentaremos a morte. Nós passaremos daqui para uma dimensão ampla e eterna, onde não haverá mais dor nem clamor. Todas essas coisas relacionadas a sofrimento, decepção, passaram, e a gente há de habitar a eternidade. O próprio Deus diz: será o meu povo e eu serei o seu Deus.
estarei com eles, enxugarei de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque todas essas coisas ficaram para trás. Essa é a vantagem de a gente viver a vida de Cristo. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive. E aos Colossenses 3:1, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifesto, também vos manifestareis com Ele em glória. Quantos aqui morreram para que Cristo vivesse e passasse a viver em você? Faça isso. Vamos prosseguir. Foi a melhor coisa. Não há nada comparável a essa decisão. E essa coragem, vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. Mantenham-se firmes até o fim. Aquele que permanecer fiel até o fim, este será salvo. Estamos sendo salvos todos os dias, à medida que controlamos o nosso ímpeto pecaminoso. No momento em que a gente põe freio em nós mesmos, a gente sabe que seria um bem grandioso e momentâneo se a gente fizesse, mas a gente põe o pé no freio e diz: não é legal, não é justo, vai afrontar a Deus. José teria tido um prazer grandioso se na casa do seu senhor ele aceitasse a proposta da mulher do seu patrão. Ele ia tirar possivelmente alguns momentos de prazer, de satisfação. Porém, ele disse: eu jamais faria isto para pecar contra o meu Deus. E a Bíblia diz que por isso Deus continuou com José, onde ele entrava, Deus era com José, Deus é com cada um que é fiel à sua palavra. Oh, glória a Deus. João 15:4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Você pode dizer amém? Vamos permanecer com Cristo, a vitória é nossa. Se você ainda não priorizou Jesus na sua vida, hoje é seu dia. Você poderá fazer a sua entrega pessoal a Jesus. Olha o que ele disse. Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele quer entrar na tua vida hoje, para que você saia daqui dizendo: a vida que agora eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Ele vive em mim. Essas coisas agora vão se tornar claras para você. E você terá um culto permanente, um culto perene. Colossenses 3:17, tudo quanto fizerdes,
seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Se você vive Cristo, se Ele vive em você, você vai fazer tudo em nome dEle. Você pede em nome dEle, expulsa demônios em nome dEle, você expulsa o mal em nome dEle, você será vencedor por Ele. Há poucos dias nos deparamos com um espírito maligno numa pessoa, e simplesmente declaramos: você vai embora agora, eu te ordeno no nome de Jesus. E ele foi embora, a pessoa foi liberta. Naquela hora a pessoa se desarmou completamente, teve os olhos abertos. Havia uma tragédia programada, imediatamente foi embora, por causa do nome de Jesus que habita em nós. E nós devemos falar no nome deste Jesus. Ele nos deu esta autorização para falar em seu nome, fazer todas as coisas em seu nome, a ponto de Paulo escrever no capítulo 10, a 1 Coríntios, verso 31, assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E você faz para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? E cotidianamente, dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então vamos viver mais uma semana. Nós estamos aqui, primeiro dia da semana, para viver e deixar Cristo viver em nós, e Ele é a esperança da glória, e nessa esperança nós vamos conquistar, sim. Se tiver alguém que queira entregar sua vida a Cristo, eis a sua grande oportunidade, a oportunidade de se tornar uma pessoa cheia de Deus na vida. Vamos enfrentar mais uma semana com a graça deste Deus.